De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio associado à depressão faz cerca de 850 mil vítimas anualmente. Tente manter a calma quando estiver sofrendo e lembre-se que nenhuma dor é para sempre. Respira fundo, porque vai passar. Desde a minha infância, eu sempre coloquei no meu coração que demonstrar dor era sinônimo de fraqueza. Então eu sempre guardei muitas coisas para mim. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de chorar escondido. Eu não era aquela pessoa assim que transparecia emoção. Então, assim, como eu tive da minha personalidade guardar muitas coisas para mim, mágoas, ressentimentos, chegou um ponto da minha vida que todas essas coisas me sufocaram. E eu passei por algumas dificuldades no ano de 2016. Então, tudo isso gerou um conflito no meu interior. Foi aí que eu encontrei a depressão. Então, se tem uma coisa também para mim te falar, é para você não guardar ressentimentos de ninguém. Tem algumas coisas que nem o remédio vai curar. Então, tente trabalhar o perdão, a empatia. Essas coisas vão te ajudar a ser um ser humano com mais leveza e com mais paz dentro de si. Quando eu tive depressão, eu busquei ajuda de psicóloga, eu fui ao médico. Então, assim, eu busquei ajuda ao meu redor, mas nada disso foi o suficiente. Por mais de 2 anos, eu passei por esse momento difícil. Tinha algumas vezes que eu tinha crises, eu ficava a maioria do meu tempo dentro do quarto. Tudo que eu fazia não era 100%, sempre não ficava bom, sabe? Eu não tinha aquele ânimo, aquela vontade de viver. Por muitas vezes eu pensei em me matar e eu guardava esses pensamentos ruins no meu interior. Eu não expunha totalmente o que eu estava sentindo para ninguém. Então, assim, se você conhece alguém que tem depressão, procure saber como que tá essa pessoa, porque essa pessoa não vai expor o que ela tá sentindo. É raríssimo uma pessoa que tem depressão expor o que tá passando no interior dela, porque eu me isolei do mundo, eu não saía de casa e foram só a minha família que se preocupou comigo, sabe? Durante esse tempo que eu tive depressão, eu realmente vi quem são os meus verdadeiros amigos, quem estão do meu lado nos momentos difíceis, nos momentos em que eu precisei. E assim, muitas pessoas não sentiam a minha falta e esse tempo passou assim, sabe? Tão rápido. Gente, não repare esses cachorros latindo na minha rua, porque minha rua é sempre assim. Chegou um ponto da minha vida em que eu não quis mais ir em psicóloga e que eu também não queria mais tomar remédio, porque eu não sentia que essas coisas me faziam bem. Eu ia na psicóloga, eu expunha o que eu tava sentindo, e ela perguntava mais as coisas, aí eu só falava as minhas dores e eu não me sentia aliviada em estar ali me abrindo. E os remédios me controlavam muito, eu me sentia muito mal, eu tinha muita dificuldade para raciocinar. Nossa, era horrível. Eu senti que era a hora de cortar aquilo tudo e que eu iria tentar curar a minha ferida no meu interior sem ser a base dessas duas coisas. Eu tô contando a minha experiência, não tô falando pra você fazer isso, mas eu tô contando o que aconteceu comigo. Quando eu resolvi que eu não iria mais na psicóloga e nem tomar remédio, a minha mãe não aceitou, claro, mas eu via que aquilo não estava me fazendo bem. Então, eu decidi que eu não iria mais fazer essas duas coisas. E foi quando eu busquei a ajuda espiritual. Sim, todas as vezes que eu tinha vontade de me matar
ou sentia uma tristeza enorme. Tinha às vezes que eu ficava presa no quarto e eu me contorcia toda no chão de tanta tristeza. Quando eu estava passando por essas fases difíceis e eu conversava com Deus, ao mesmo tempo eu sentia uma paz enorme no meu ser. E essa paz me impedia de fazer coisas ruins contra a minha vida. Então, se eu tenho uma coisa para te dizer é que busque a ajuda de Deus também quando você estiver passando por essa fase difícil. Não é porque você não tem Deus. Depressão não tem nada a ver com religiosidade. Depressão é uma doença. Conheço pastores que têm depressão, que já se suicidaram por causa disso. Então, depressão não quer dizer que você não tem Deus na sua vida, não. Mas foi Deus que me ajudou a sair dessa fase difícil, porque eu sozinha eu não conseguiria. Eu sem minha família eu também não conseguiria. Eu acredito que só quem tem depressão mesmo consegue imaginar qual é a dor que se passa no interior de alguém que tem depressão. É muito difícil, gente. É uma coisa horrível. E eu sempre fui uma pessoa muito feliz, alegre. Então, assim, me ver naquela situação, voltar no passado, me relembrar, sabe? É com quem a gente menos espera que as coisas acontecem, né? E eu lembro que a última vez que eu tive uma crise, eu tirei uma foto do meu rosto para um dia eu olhar para aquela foto e ver que eu superei aquela fase. E quando eu pensei em gravar esse vídeo falando a respeito de depressão, eu lembrei dessa foto e eu fui procurar ela na minha galeria. Vou colocar ela aqui para vocês verem meu semblante. Eu já fiquei pior, já fiquei pior do que isso, muito pior. Nesse dia aí foi um dia de tristeza também, mas não foi quanto os outros. Eu sentia que aquele seria o meu último dia que eu teria crise. E foi muito bom as experiências que eu tive com Deus nessa fase. Nessa fase eu realmente encontrei Deus na minha vida. E eu posso dizer que eu não preciso que Ele faça nada para mim saber que Ele é real, sabe? Eu descobri o quão real Ele é e o quão real é poder viver Ele na minha vida. Então, é isso. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, mas você pode erguer se você tiver Ele no seu interior. E por último, eu quero falar para você que está passando por isso. Você não é incapaz. Você vai conseguir superar isso. Isso é uma fase ruim, mas que vai servir para você selecionar as pessoas que estão ao seu redor e também para te fortalecer. Depois que eu passei por isso, eu me sinto uma pessoa mais madura. Eu olho ao meu redor, assim, não olho da mesma forma que eu olhava antes. Eu me sinto uma pessoa mais humana. Eu aprendi a valorizar mais o meu sorriso e os meus momentos felizes. Eu sei que todos nós vamos passar por momentos bons e ruins, mas essa fase difícil, essa fase de sempre ter recaídas, de tristezas profundas, assim, essa fase vai passar, entende? Se você tá passando por isso, você também é forte o suficiente para sair e superar essa fase. Não fique sozinho, sabe? Quando vier essas tristezas, procure sair na rua, olhar o verde, olhar o movimento, mas não fique trancado no seu mundo. Eu perdi muitos amigos ou descobri quem realmente eles são, mas se isolar no seu mundo não é a melhor alternativa,
busque fazer alguma coisa, pratique exercício físico, mas não se isole nesse vazio, porque é um vazio que, se você for olhar, você não faz nada, mas tente no fundo do seu interior encontrar alguma esperança, alguma coisa para te fazer buscar mais, querer sair disso. Tipo, lembre de alguém que você goste, entende? Tente sair dessa por alguém que você goste, ou pela sua mãe, ou pelo seu filho, ou por você mesma. Entendeu? Eu não sinto nenhum ressentimento ruim de falar a respeito da minha dor. Então isso foi uma coisa também que me ajudou a meio que cicatrizar esse egoísmo de não querer demonstrar fraqueza. E fraqueza, quem consegue demonstrar que tá triste e consegue transparecer isso, pra mim isso não é sinônimo mais de fraqueza, é sinônimo de fortaleza. É só uma pessoa forte que consegue transparecer que tá triste. Nessa fase eu também tinha ansiedade compulsiva, então eu engordava 4 quilos em uma semana. E como eu tinha essas atitudes de querer buscar alguma coisa para me descarregar o que eu tava sentindo, essas atitudes compulsivas que me fazia muito mal. Foi quando eu resolvi praticar exercício físico. Eu tinha chegado nos 70 quilos, então eu fui fazer exercício físico pra mim ter alguma coisa pra mim descarregar. Cara, eu descobri que o exercício físico é muito bom. Ele libera um hormônio que chama endorfina do seu organismo. Então, esse hormônio, de uma maneira meio que extraordinária, me dava um sentimento de prazer e trabalhava o meu humor também. Eu conseguia perceber isso. Isso também que me ajudou muito a sair da depressão. E é isso. Eu tinha esquecido de falar isso pra vocês. Agora eu fui, gente. Agora eu fui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.